Lá e cá, mas pra gente poder fazer aquilo que realmente precisa, porque nós estamos aqui por você, tá bom? E faz o seguinte, deixe aí nos comentários uma informação, se você tá gostando, não gosta, se tá mais ou menos, o que precisa melhorar, dicas, informação, reclamação. Fica à vontade para poder opinar aqui o Fome de Papo, tá bom? Fica à vontade, porque a ideia é que a gente construa esse programa juntos. Então sejam bem-vindos ao Fome de Papo. E já vou começar aqui trazendo informações que são importantes e que tá rolando na internet. E isso é uma coisa que eu tô querendo trazer para vocês sempre e da gente poder aqui pensar. Vamos lá. Vou olhando na internet aqui de cara. Olha o que tá falando. Narcisismo, uma matéria. Narcisismo está relacionado à insegurança pessoal. Você sabe o que é narcisismo? Narcisismo veio da história grega de Narciso, né? Que era aquele homem que se apaixonou por ele mesmo, por se achar tão maravilhado e bonito, que ao ver a sua imagem refletida no lago, ele tenta buscá-la, ele tenta tocá-la, e ele cai dentro d'água e, não sabendo nadar, ele morre afogado, apaixonado pela própria imagem. Ele era extremamente vaidoso consigo mesmo, mas ao se ver, ele se encanta profundamente. Infelizmente corre essa tragédia. Então tá falando que o narcisismo aqui está relacionado à insegurança pessoal. Ou seja, você volta para si mesmo, esse amor supremo, e acaba que as pessoas às vezes ficam de segundo plano, né? Então é um estudo aqui que está na internet, rola você conhecer. Uma curiosidade aqui, 6 frases que todo brasileiro... Gente, tem cada coisa na internet. 6 frases que todo brasileiro já falou sem saber o verdadeiro significado. Nossa, que curioso isso aqui. Que curioso. Eu quero ver o que é isso aqui. Tá no Portal 6, gente. É um site que... Aqui, 6 frases que todo brasileiro já falou sem saber o verdadeiro significado. Trabalhar como um cão. Então já vou explicar aqui, A gente não sabe o significado, mas agora eu vou explicar. Essa frase se remete aos antepassados dos cachorros que trabalhavam caçando ou como pastores antes de se tornarem animais de estimação. Ou seja, eles trabalhavam muito mais do que hoje. Hoje os cães são tratados aí com muito luxo, glamour, delicadeza. Eles nem andam direito, né? Outra frase que a gente não sabe a verdade. O cão chupando manga. Que é associado a uma pessoa muito feia, né? Nossa, a pessoa parece um cão chupando manga. Aqui, Esse termo coloca o cão como se fosse um demônio chupando manga e ainda fazendo careta. Olha só, gente. Que coisa. Terceira frase. Fazer de gato e sapato. Que é aquela forma das pessoas, em vez de tratar uns aos outros com desprezo, sendo enganado, né? Fazendo tudo para outra pessoa, se humilhando. Tem essa questão, né? Então aqui fala o seguinte: originalmente gato e sapato, ou gato sapato, era o nome de uma brincadeira parecida com cobra cega, no qual a pessoa é vendada e leva sapatada de outras crianças. Essa brincadeira eu nunca brinquei, e se você já brincou com isso, fala aí, ou então conta uma brincadeira que já brincou, que é muito estranho, que hoje a gente estranha, qualquer pessoa que escutasse talvez estranharia também. Dá a sua dica aí. Amigo da onça. Aqui fala que não é um segredo, né? Que é aquele lance do amigo falso. Olha só, acredite ou não, em 1950, um cartunista chamado Péricles ouviu uma piada em que um caçador questionava sobre como faria para matar uma onça, até que o caçador desabafa: afinal, você é meu amigo ou é amigo da onça?
Foi a partir daí que surgiu o personagem, o amigo da onça. Olha, gente, ano de 50. Quinta frase, acordar com as galinhas. Ou seja, uma pessoa que acorda muito cedo, precisamente antes das 6 horas da manhã. Já quero dizer que eu acordo antes das 6, porque 6 horas eu tô fazendo crossfit. Tô falhando aí, Invictus CrossFit no Cidade Nova, minha parceira lá, a Coach Eli. Desculpa, eu tô falhando, mas sabe que a semana eu dou umas. Eu vou. Meio falhando. Bom, esse ditado já tem. Acordar com as galinhas já tem um ditado mais de origem mais científica. Porque as galinhas são animais que dormem assim que o sol se põe e acordam antes do sol nascer. Por isso que os galos cantam, né? Assim, obviamente, quem acorda as galinhas acorda mais cedo do que a maioria das pessoas. E por fim, deu zebra. A última frase. Ou seja, que algo improvável aconteceu, inesperado, né? Ele foi... A origem, que essa sim é algo inesperada, foi do jogo do bicho, que é ilegal. Nessa espécie de loteria não há zebra. A loteria, o jogo do bicho não tem um animal zebra, né? Entre os 25 animais é que se pode apostar. Então, entre os 25 animais não existe o animal zebra no jogo do bicho, que é ilegal, volto a dizer. Portanto, dar zebra seria impossível. Olha, gente, aqui, vivendo e aprendendo. Eu tô aprendendo junto com você aqui. E bacana isso, tá? Bacana isso. Nossa, tem muita coisa. A internet é um chamariz de informação, ao mesmo tempo tem coisas de muita qualidade, informações úteis, científicas, e que às vezes também tem muito fake news, né? É importante tomar cuidado com o que você lê e com o que acredita, tá? Sempre é bom apurar as informações que você encontra na internet para não cair no conto do vigário. Olha, acabei de fazer uma outra frase aí. Uma frase comum que às vezes a gente não sabe a origem. Eu não sei a origem, tá? Mas também deve ter vindo alguma coisa da questão de algum vigário aí. Enquanto o nosso convidado não chega, peço encarecidamente, por favor, que participe com a gente, pra gente poder estar fazendo esse programa render mais, compartilhar mais. E a galera aí do meu grupo de amigos da infância, obrigado por estar me assistindo. Que legal, que legal. Ah, que legal, que legal. Bacana demais, gente. Mas olha, a Rádio Johnny City, gente, é uma rádio comunitária, ao mesmo tempo é uma rádio web, e que é bacana dizer que é uma rádio que vem há muito tempo buscando aí seu engajamento, a sua participação, contribui socialmente bastante e que realmente está tentando conquistar o espaço que merece para poder entrar aí e acessar mais pessoas a nível local, estadual, nacional, mundial. Porque hoje é assim, né? Eu tô aqui falando com vocês, nós já tivemos um programa anterior aí, que nós tivemos a participação de gente da Austrália, assim, né? De Sydney, Melbourne. E foi bem legal a gente ter essas participações, porque é justamente isso que faz o robozinho da internet levar para as pessoas mais o trabalho que a gente realiza aqui. Então digo a vocês isso, assim, que é importante a gente valorizar o que nós temos e reconhecer que tudo isso é importante para a gente se conhecer, aprender, divulgar e tudo aí mais, né? Acho que eu tô ouvindo a voz do meu convidado. Ele tá chegando. Então, se você tá assistindo a Rádio Johnny City aí, manda aí o seu comentário. Fala aí. Oi, Davidson. Beleza? Beleza. Deixa eu chamar ele aqui, peraí.
Bom, o Mate já chegou aí, fui lá chamar ele, tá bebendo uma aguinha ali. Mas hoje a ideia é que a gente tem esse programa com o Matizael Lima. E ele possa aqui contar um pouco da sua história, o trabalho, o pensamento, tem uma visão de mundo, uma visão artística, cultural fantástica. Somos colegas da arte também. E é muito interessante a gente proporcionar acesso a essas pessoas que geram transformação no mundo como um todo, né? Começa local e esse local vai. É importante entender isso, que a intervenção local que você faz aí na sua comunidade, ela vai para essas pessoas locais e as pessoas locais levam. Por quê? Porque às vezes uma pessoa ou outra ali desperta algo, desenvolve algo a partir do trabalho que você quer realizado, e às vezes por decorrência da vida ela precisa se deslocar, né? Então ela leva esse aprendizado, ela leva para o mundo aquilo que realmente foi construído. E ao mesmo tempo, se aquilo vira meio de vida, um trabalho artístico talvez, ele leva esse olhar também, é mais um fragmento de um todo que ele vai construir. E isso é bacana de dizer. Isso é muito bacana de dizer. As pessoas acham que transformar o mundo seria fazer algo muito grandioso no sentido macro, né? Sei lá, vou fazer uma ação para atingir o mundo inteiro. Chega aí, querido. Já estou fazendo seu prólogo aqui. A câmera tá ali, ó. Vai passar na frente, não vai não. Vai passar uma bonita aí, mas não vai não, gente. Bom, bem-vindo, Mate. Bem-vindo. Boa tarde, querido. Sargente. Bem-vindo ao programa Fome de Papo, querido. Já estamos aí com algumas participações. E legal, respira, enxuga-se. Calor de Patinga. Aqui, essa sensação que o tempo tá mudando é muito estranha pra nós, né? Porque de manhã parece que tá fresquinho, mas depois vai ficando quente, que só Deus. Não, e à noite tá também caindo muito a temperatura. Tá oscilando. Você dormiu coberto? Dormi coberto. Aí, ó, então é isso. Eu sou friorento, meu filho. Deu um ventinho. Você é friorento? Sou. Eu já sou calorento. Deu um ventinho. Não, eu gosto desse calor aqui. Você gosta? Eu funciono muito bem no calor. No calor. Se o dia amanhece. Se o dia amanhece já nublado, sim. A minha energia já sim. dá uma baixinha, eu já tenho que produzir muito mais. Mas a câmera tá ali. Isso. Gente, então estamos aqui com o Matizael Lima, multiartista. Fiz questão de colocar isso lá, bem frisado, né? Queria que vocês explicassem um pouquinho desse termo. E também fundador do grande e lindíssimo projeto Ecoar Cultural. É isso mesmo? É isso, boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou Mate Lima, tenho 23 anos de ofício, né? 23 anos de ofício, né? Com a carinha de 22. Comecei a atuar profissionalmente em 99. No grupo Perna de Palco, que é, né, onde a minha estrutura... Luzia de Resende? Grande Parabéns, Luzia, hoje é aniversário dela. Parabéns, Luzia! Poxa, quero você aqui no Fome de Papo, que delícia! Luzia é uma grande referência aqui. A Lu é uma grande referência. Grande referência. E foi lá no Perna de Palco, onde eu comecei em 99 a atuar profissionalmente. O processo veio anterior, em 98 a Luzia deu uma oficina no Vale do Aço para poder montar um espetáculo, Sessão Oficina, reativando o Perna de Palco. Eu fiz a oficina, não fui selecionado, e por obra do destino... Cortaram a cabeça do Mate. E por obra do destino, esse espetáculo ele circulava nas praças. E aí uma das apresentações foi na pracinha do meu bairro. Mas eu não sabia que tinha apresentação. Sim. Eu fui caminhar na praça e vi lá um carro parado, o povo descendo com as coisas. Aí eu olhei e falei, eu conheço aquele pessoal. Aí cheguei lá, ajudei a descer toda a ferragem, cenário, ajudei a montar e tudo. Você foi até de palco voluntário. Voluntário. Aí ao término eu perguntei, onde mais vai apresentar? Que legal, que aí legal. Aí eu falei, nós temos que ir para Iguaçu, Bela Vista, Bom Jardim e tal. Eu falei, eu posso ir com vocês? Sem compromisso, eu vou, ajudo. Ela falou, não, ué, quer mesmo? Eu falei, quero, pode. E aí eu comecei, foi assim que foi que delícia, a minha entrada no cara. E aí eu atuo, profissionalmente eu estreiei, acho que foi dia
21 de março. 21 de que março. foi o Retalho de Minas. Eu acho legal que o Samba da Luzia tem uma essência local, né? Tem um estudo, né? Uma pesquisa bem profunda. A Lu sempre realizou um trabalho de pesquisa que daí também vem, né? Porque nós somos um expoente da escola de onde viemos. Sim. Né? Então a Lu tem esse trabalho que é o Perna de Palco. O Perna de Palco é a casa de onde vem, eu digo claramente, hoje 50% da minha estrutura, o alicerce da minha formação artística é Perna de Palco, tem que reconhecer. Ali foi uma casa que formou, que deu uma estrutura, uma base para vários artistas que estão hoje. Já fiz muitas oficinas na Casa do Teatro. Não estão também, né? Porque cada um também escolhe, são processos, outros caminhos. Mas ali a gente passou muita gente que teve um processo formativo muito estruturado. A Luzia tinha um trabalho ali maravilhoso com os idosos, cara. Tinha as meninas da terceira idade. Cara, que bacana. E aí foi lá que eu comecei a atuar. Comecei como ator, né? Comecei como carregador voluntário. E aí me tornei ator. E entrei pro grupo, oficializamos o grupo. Com aquele corpo que estava ali de membros, e aí cada um foi ocupando uma função. E aí eu fiquei como ator, e aí era responsável pela essa parte técnica de cenário, armazenamento e tudo, era a minha função. Em 2001, quando foi montar o Chapéu para Viagem, com direção do ponto de partida, né, da Lourdes, do João e do Lido, aí eu entrei na iluminação, porque era um espetáculo só com mulheres. Sim. Aí eu fiquei responsável por entrar na iluminação. Foi onde eu mergulhei na iluminação. Comecei a trabalhar com luz e hoje também sou um iluminador. Já iluminei vários trabalhos. Vários espetáculos. Aqui no Rio. E para vários grupos, né? Vários grupos aqui vários no grupos. Aço, lá no Rio também. E essa experiência. E aí eu saí do Perna de Palco em 2008. 2006. 2006, olha aí, gente, eu tô falando de 2000 e... Eu saí, gente. 16 anos atrás, meu Deus. Saí do Perna de Palco em 2006, aí em 2009 eu realizei, em 2008 eu inscrevi meu primeiro projeto sozinho pra Leite, Estado do Só deixar uma coisa clara, Mate, que você entrou no mundo artístico também tendo outros trabalhos paralelos que não é da arte. Não, quando eu entrei era só arte. Era só arte? Então você abriu mão mesmo dos outros? A gente realizava, né, nesse período, quando eu fazia escola de teatro 7 de outubro. 7 de outubro, aí eu trabalhei como jardineiro. Eu fazia jardinagem na casa da dona Geocira. Um beijo pra senhora. Que é uma outra arte. Uma grande admiração, que é a mãe do Teuler Guimarães. O Teuler. Vê como que é a conexão. Mas é só para trazer, que eu acho que é importante. Quando eu comecei, realmente, eu comecei trabalhando só com arte, mas hoje eu paro para poder avaliar, nos últimos 3 anos, principalmente, desde 2019, eu resolvi, antes da pandemia já estava nesse processo, a pandemia veio e permitiu que eu mergulhasse mais ainda numa alta análise enquanto artista. Onde eu estava, como eu estava, diferenciar desejo de propósito, trabalhando também dentro da minha crença, do meu trabalho com a espiritualidade. Você aprofundou em si mesmo. Em mim, para poder compreender tudo, né? Tudo isso, o ambiente no qual eu estava inserido enquanto cidadão, enquanto artista, e onde de fato eu me sentia alimentado. Onde que a minha centelha pulsa de fato. Sim. E aí eu dei essa higiene. Você pulou 16 anos, você veio pra pandemia. Eu vim pra pandemia. E assim, mas aí antes, neste processo, a pandemia me trouxe também essa reflexão maior, que na época minha de estudante, que é a professora Cláudia Arruda, lá do Geraldo Gomes, a Claudinha, eu até já escrevi nas redes sociais agradecendo ela, que ela foi ela e a Cleia, foram responsáveis também por este meu processo de compreensão por onde o meu corpo fala, por onde, né, a minha alma escorre, que era na época de escola. Sim. Então lá
quarta, quinta série, novembro, eu escrevi uma adaptação, adaptava a Proclamação da República. Você já tinha uma premissa, né? Já tinha uma coisa que te puxava. Eu já tinha um caminho, eu acho que eu escolhi. Eu brinco muito, né, que dentro da questão espiritual, o Ifá fala, a gente escolhe a cabeça antes de vir para a Terra. Que Ifá? Ifá é uma filosofia. Uma filosofia. Né, que é das religiões também de matriz africana. Ah, sim. Mas as mais conhecidas é o Candomblé e a Umbanda, mas existe o Ifá. Ifá, são os versos de Orumilá. É um conceito, é uma filosofia de vida. Olha, diferente. Mas que recorre também ao Merili de Ogum, que é o jogo de búzios, e o Iki. Olha que é só. um jogo também, uma outra forma de jogar para ter essa mensagem dos orixás. Então hoje eu brinco muito que eu escolhi essa cabeça. Que legal. Porque antes mesmo de estar no meio artístico, sendo criado na religião evangélica, onde tudo imagina, anos Nossa, 90... Que coisa, hein? Anos 90, criado na Assembleia de Deus, naquela época que em Assembleia de Deus não podia usar cinto, não podia usar maquiagem, tinha toda uma rigidez. A televisão era coisa do demônio, o rádio. Lá em casa a gente só podia escutar a rádio quando o pai estava. É mesmo? Porque, ou então a Voz do Brasil. A Voz do Brasil era obrigatória. Nossa Senhora. Mas não escutava músicas do mundo. Não podia. A mãe que incentivava e burlava. Então aqueles disquinhos coloridinhos, aquelas bolachinhas pequenininhas. Com histórias infantis. A mãe comprava escondido, aí quando o pai saía, ela punha na vitrola pra gente. Então esse era o seu acesso à cultura, à arte daquele tempo. Com toda a restrição que você vivia. Com toda, mas aí eu consumia. Eu lembro que no Geraldo Gomes havia concursos literários da coleção Vagalume. Vagalume, sim. Então, Escaravelho do Diabo, A Moreninha, tudo isso eu consumia. Eu lia, às vezes, 5 livros por semana. Nossa, você já tinha sede, né? A vontade. Já tinha, mas muito também deste lugar dos questionamentos. Sim. Nessa reflexão também eu me compreendo enquanto este lugar de estar sempre questionando. É onde eu não posso estar. Entendi. Por que eu não posso estar? Por que eu não tenho direito a? Entendi. Então, como não podia, eu pegava com a desculpa que era trabalho de escola. E assim eu comecei a adaptar. Moreninha, tem aquele, gente, da Capitu. É o clássico, é o clássico. Fizeram série, filme. Mas não me lembro. Não lembro, Mas eu adaptei a coleção Vagalume muito. E aí depois, né, acabei entrando no Perna de Palco. Saí do Perna de Palco, aí eu ousei. Já vinha fazendo algumas oficinas de elaboração de projetos culturais. E aí eu meti a cara, falei, vou elaborar um projeto, vou pra fora. Mas nesse processo aí, você já tinha ido pro Rio e voltado ou não? Não, ainda aqui. Você já estava aqui. Então, antes de ir pro Rio? Antes de ir pro Rio, eu criei um projeto chamado Minas Músicas, Festival Brasileiro de Teatro Musical. O primeiro nacional. Que foi conseguir um aporte, um apoio, o patrocínio da Uzi Minas, que apostou neste projeto. Foi muito bacana, então eu trouxe 3 companhias. Na época, este lugar, né, é nosso de quem está sempre sonhando muito. Eu lembro que eu consegui um aporte menor. Quero deixar claro, foi muito importante. É muito importante, claro. Né, o trabalho que o Instituto Uzi Minas, fomenta a arte e cultura. Fomentando a arte e a cultura aqui em Minas. Então ela apostou neste primeiro projeto meu, individual, que eu meti a cara e escrevi sozinho. Eu já fiz uns 4 cursos, mais ouvindo falar. Eu entendi mais ou menos a estrutura desse negócio. Deixa eu fazer. E foi assim que eu entrei na elaboração de projetos. Sim. Aí, a partir daí, eu comecei a pegar modelos de projetos para estudar. Eu tenho muito este lugar. E se eu não tenho recurso para estudar, ou eu não tenho como ter o acesso a um profissional, a gente estuda em cima do espelho. E olha que nessa época não existiam as redes sociais. Sim, não. Era tudo muito... Tudo analógico.
Lógico, então era tudo mais... De mandar encadernado pro correio. Mimeografado, porque não tinha dinheiro. Se não tiver o carimbo na data lá de limite, não vai. E assim, o processo, ele se dá muito dessa forma, né? Já mandei muito essa também. Que hoje eu sou ator, iluminador, diretor, produtor, dramaturgo. Tenho, né, brincado na dramaturgia. Direção de arte também. Eu não sei desenhar, mas eu sei pensar figurino. E aí que se deu o meu processo. Algumas coisas aconteceram em 2009 para 2010, onde eu recuei e falei, eu quero ficar distante da classe artística por um período. E aí eu decidi, não, eu vou embora. E foi pro Rio. Pro Rio. E ficou quanto tempo lá, mano? Eu fiquei 7 anos no Rio de Janeiro, foi uma das melhores experiências. O que te marcou lá, assim, nesse processo de 7 anos? Claro que vocês devem ter voltado com uma bagagem incrível, assim. Eu acho que a possibilidade de acessar alguns profissionais com os quais eu sonhava ter contato. Que são profissionais de referência nacional até mundial, né? Referência nacional, de referência internacional. Então, companhias também de teatro, como a CIA 66. E aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui para casa do Jorginho de Carvalho, do iluminador Jorginho de Carvalho, que é o papa, né, o pai da iluminação moderna. É um fera. No Brasil, da iluminação cênica, tá, gente? Que são essas luzes, para quem não tem conhecimento deste termo, iluminação cênica. Quando você assiste um DVD de música e vê aquelas luzes trocando de cor, aí às vezes vem do fundo um vermelho, um amarelo da frente ou do lado. Existe uma profissão que é o light designer ou o iluminador. A gente trabalha, a gente pensa, a gente assiste o show sem luz nenhuma, pega a sequência de música, ou se for um espetáculo, a gente pega aquela sequência de cenas e a gente começa a pensar que tom que a gente vai colocar, que cor, qual é o movimento da luz. Existe um estudo e isso é uma profissão no campo do fazer artístico também. E a iluminação, ela tá em tudo, né? No cinema, na TV, na novela. Tudo. Hoje eu assisto muito novela prestando atenção na iluminação. Na iluminação. Essa novela das 6 anterior, que acabou da Globo, não lembro o nome, antes dessa que tá agora no ar. Teve uma de época. Sim. Nossa, tinha um... Que era do Dom Pedro II. Isso, essa aí, que é a sequência da primeira. O Celton Mello era o protagonista. Isso, o Imperador, no tempo O tempo do Imperador. Ela tinha uns erros de iluminação que eu falava, não tô acreditando. É mesmo? Tinha, porque o público não conhece. O cara com Deteca já vai você essa iluminação aqui, tá uma bosta. É isso, a gente assiste. Eu assisto muito filmes. Prestando atenção também na luz, eu acho legal, porque eu também, às vezes, eu não sou técnico, mas eu gosto, você é da área também, eu me encanto facilmente. E do Pantanal, assim, da novela Pantanal? Eu não tô assistindo. Cara, mas eu acho que tem uma... Eu vi algumas imagens da primeira achei fase. Bonito. Eu acho que ela tem uma iluminação, uma fotografia, um conjunto artístico sim. muito potente. Agora, eu não sei o que vai acontecer na segunda fase, porque às vezes acontece isso. Muda, né? Falando mesmo da produção, às vezes. Isso acontece muito em produções que tem 2 fases. Até da própria Globo, que é um marco, né? Sim. É uma escola mundial de produção de telenovelas. Mas normalmente a segunda fase aí esquecem. Porque é aquilo, você quer produzir um encantamento no público em 10, 20 capítulos. Aí você entrega tudo. Você às vezes leva um dia para poder ter ideia, né? Eu fiz algumas coisas de participação estando no Rio, lá na Globo. E 2 trabalhos que eu fiz, eu não fui no ar na hora de editar, cortar. Sério? Isso. A novela que a gente vê em casa, ela já tem um corte, é o que querem oferecer a gente, porque tem um tempo. Sim, verdade. Corta por causa do tempo de comercial, que é uma grande... Então eles gravam muito e vai cortando. Grava muito. Eu gravei uma que era uma novela espírita da Sede com aquele menino que fez o Candinho. Eita. Não importa, com a Natália Dill também. Neste trabalho, eu gravei, eles entraram em contato comigo, era uma participação em 5 capítulos. Olha lá, já vai ver a pérola da Globo. Uma participação em 5 capítulos. Aí eu cheguei lá, era 2 horas da tarde.
maquiou, lindo, bonito. Não, mas você foi como figurante. Não, eu fui como pra participação. Não era figurante, era participação. Que é aqueles nomes que sobem no crédito final, sempre. A primeira leva de nome é de quem faz participação como ator no capítulo. É o advogado. Sim, figurante é quem movimenta. Sim, verdade. Todo mundo Então que tem uma você é fala, contracenar mesmo. contracenar. Olha, Todo mundo que tem legal, fala é cara. participação. E aí eu fui chamado pra poder. Eu vi você no. Depois eu vou falar. No Zorro. Eu vi. No Zorro e no Fantástico todo mundo fala. Eu vi. Mas o que acontece? E aí essa história é muito engraçada, porque cheguei lindo, bonito, 2 horas, vai pra sala de figurino, troca, escolhe figurino. A realidade. 5 peças diferentes, porque tinha que gravar uma leva de cenas naquele dia dentro do plano. É só uma coisa, Mate. E o legal é isso. Você vai para um ambiente que é extremamente profissional. Então vem a maquiadora, vem a figurinista. Tem todo aderecista, aí, né? Sim, aí eu recebi os textos 3 Isso que é dias legal. antes. Que valor, né? Pra entender também que aí, né, eu tenho muito este lugar de tentar. Eu gosto de entender as estruturas. Ah, sim. Como que uma dramaturgia, né? Como que um roteiro de cinema é diferente de um roteiro de teatro. É. E aí, ok, cheguei. Quando deu mais ou menos 4 para 5 horas, nós fomos para externo, porque isso era externo. Externo. Aí fomos. Externo é quando é fora do estúdio, Fora tá, do gente? estúdio, gente, na rua ou numa casa que é alugada para gravar. Lá era uma casa neste caso. Uma casa. A gente ia gravar na casa e ia gravar na pracinha também, porque aí tinha uma coisa, eu era da mesa lá, espírita da novela. Aí, beleza. Criatura, eu fiquei à disposição da Globo de 2, todos os dias. Aham. Fiquei de 2 da tarde até mais ou menos 1 da manhã, eles me levaram em casa, porque tem isso também, tem esse cuidado. Legal. Me levaram em casa. Novela vai pro ar. E aí eu tô, vai passar minha cena, vai passar minha cena. A sorte é que mineira é esperta. Eu não comentei com ninguém, eu falei, eu não sei o que isso vai dar. Na hora de ir pro ar, cortaram todas as cenas. Que você estava. Todas. Poxa vida. Valeu, Globo. Obrigado, caiu. Valeu, Globo. Cortou minhas cenas. Fiquei até 1 hora da manhã sem pedir. Muito bem. Claro. Porque é isso, é o corte. Na hora que precisa comprimir tudo para levar pro ar. Aí digamos que hoje tem um capítulo que já tá lá editado para ir pro ar. Aí a marca X oferece. Aí eu preciso fazer um lançamento de algo que vai acontecer essa semana. Aí tem que tirar um pedaço. 7 milhões para aparecer 15 minutos no ar. Nossa. 7 milhões. E Mate Israel. Vamos cortar o Mate Israel. Vamos cortar o Israel, bicho. Aí faz isso, corta aquela cena. Poxa. Lá na frente vida. a gente explica isso de alguma forma. Funciona muito assim também. Muito, né? A estrutura. É porque a gente que tá em casa não sabe. Não o que sabe, tá por não trás. sabe, não sabe. Não sabe, por exemplo, às vezes. Mas valeu a experiência, né, Vale Mate? muita experiência. O do Zorra. E acontece também ao contrário. Eu fui pro Zorra também para poder fazer uma participação. Aí quando eu cheguei lá dentro da Globo... Era um que era no metrô, no ônibus? No metrô, naquele Zorra antigo, no quadro da Valéria e da Janete. Isso. E aí eu fui pra fazer uma participação. Eu não lembro se eu ia fazer de Djavan, era alguma coisa. Era pra poder fazer um artista, que era pra ser comparado com um artista e bater papo com elas. E aí, chegando lá, eles decidiram que não ia ter, que aquela sketch caía. Sim. Aí falou, cara, você já recebeu. Você já tá aqui, fica aí, balança aí no metrô. Aí você virou figurante. Ficou lá, assim, figurado. Aí eu fiquei. Mas o Rodrigo Santana é tão fantástico. Nossa, ele é muito bom. Ele começou a coisar comigo. Ô, Pelé, isso, aquilo. Nas brincadeiras, né, daquela época, daquele Zorra. E foi muito engraçado. E aí a topeira, eu sou muito topeira, cara. Aí, beleza. Gravei, o Sherman chamou-me, conversou comigo, parabenizou e tal, aí sentamos e o Rodrigo Santana na época falou, mas a Thalita, vou criar um quadro com ele, porque ele consegue ser todo mundo, né? Com você no caso, eu né? tava com essas participações, de cabelo dá pra ser, né? Dá pra ser de Djavan, dá pra... Solta e vai. Cabelo desse estilo, então eu sou um rosto que dá pra transformar muito.
E aí, beleza. E eu falei, ok, uai. Falei assim, coisa, se rolar, rolou, mas sem expectativa nenhuma. Aí, um belo dia, eu vou numa festa na casa de uma amiga em Santa Teresa. Era também a casa da Thalita. E eu olhava pra ela e falava assim, engraçado, eu já vi essa mulher em algum lugar. Você já viu ela por aí. Eu já vi ela por aí. Aí depois que ela me... E ela também me olhando assim, eu já vi essa menina. Eu já vi esse menino. Os dois se estranham. No fim da noite da festa, a Gabriela falou assim, deixa eu te perguntar. A gente se conhece? Eu falei, eu tô com essa sensação. Aí o meu ex virou e falou assim, claro que vocês conhecem, gente. Você gravou 3 episódios de Zorra Total com ela. Olha só. O que é ela que é... Aí a Janete, o Babuí, né? Ela foi e fez. Eu falei, não é ela, não. Aí ela foi e fez. Ela é uma senhora atriz. Imagino. Porque pra fazer aquele personagem ela ali... não sai 1 minuto sequer. Não sai, né? Não é que o Concentrado. Rodrigo não seja, tá, gente? São lugares diferentes da concentração enquanto ator. Isso. Ele segura, mas o dele é mais bonachão. A de Valéria era bonachão. O dela, não. O dela tinha toda uma questão por trás, né? De uma construção profunda, né? Tinha profunda, de questões internas, sociais de preconceitos. Sim. Ela se estruturava aquilo em cena. Sim. Era muito fantástico. Mas aí vamos voltar. E aí eu cheguei no Rio e... com 15 dias que eu estava no Rio, eu arrumei meu primeiro trabalho. Lá no Rio de Janeiro, com elaboração de projetos culturais. Olha, joga uma coisa que você já gostava de fazer, né? Eu já vinha fazendo, já vinha executando aqui. E eu falei, vamos pegar. E aí eu comecei a trabalhar com eles, elaborar os projetos. Eu tinha que ir lá na sede uma vez por semana, que eram para as reuniões. O restante eu mandava tudo home office, eu fazia o meu horário. E aí um artista aqui do Vale do Aço também, que é de Fabriciano, a Natália Simonetti, que é uma produtora. Simonetti, sim. Uma grande amiga, beijo, Nath. Vem cá, Nath, vem pra cá. A Nath me ligou, me convidando para ser assistente de projetos dela numa ONG que ela trabalhava. Que legal. E aí fomos lá, conversamos, fechamos, e aí eu comecei a trabalhar nessa ONG que trabalha com o direito das pessoas com deficiência. Sim. Foi quando eu comecei a ter acesso a conhecer sobre acessibilidade, recursos de acessibilidade comunicacional. Sim. E aí eu trabalhei com essa ONG até 2015, eu trabalhei 2012 com eles, 2012, 13, aí em 14 eu saí, fundei minha produtora lá no Rio. E aí eu já não conseguia mais prestar serviço como assistente de projetos. Eu falei, não, agora tem minha produtora, você já conhece o meu trabalho. Vou prestar serviço como pessoa jurídica. Como pessoa jurídica. Ótimo, legal. Mas acabou eu prestando serviço como pessoa jurídica e como pessoa jurídica, mas dentro... Amiguinha. Não era amiguinho. Não. Algumas situações que ocorreram... Como assistente, no caso. Como assistente de Nath também. Até depois que ela... Sim, ela, eu acho que ela estava de férias ou saiu, não me lembro. Eu ainda continuei prestando serviço para eles nessa função. Sim. Então eu ia 2 vezes no escritório. Algumas situações por entender quem mexe com as leis de incentivo à cultura, que são as readequações, às vezes projetos muito grandes, né? Projetos grandes, o patrocinador altera demais o lugar que era para realizar o projeto. Tem um volume, que são 3 diligências. Tem várias adaptações. Tem 1 milhão de coisas que acontecem que o público não imagina. Então eu fui para esse lugar de interlocução também com o patrocinador, entender que diálogo era aquele que estava sendo estabelecido, e aí eu adaptava o projeto todo. E tinha um deadline, um prazo para poder estar encaminhando. Então você entrou num outro campo, né? De fazer arte também, né? Que é o contato com o patrocinador, as negociações. E aí, trabalhando nessa ONG, ela utiliza muito do teatro para falar sobre o preconceito com a pessoa com deficiência. Sim. Mas ela não colocava o artista com deficiência, não é o foco dela, a formação do artista com deficiência, nem colocar o artista com deficiência em cena. E aquilo começou a me pinicar.
Ou seja, aqueles questionamentos de novo. Os questionamentos nascem. De novo. Mas por quê? Por quê? Porque a deficiência faz parte da minha história. Por quê, Mate? Porque quando meu pai sofreu um acidente em 98... Acidente de quê? Ele sofreu um acidente de carro aqui no Canaã, o caminhão-pipa desceu, bateu nele e lançou ele do outro lado da rua e ele rachou a cabeça. Mas ele foi atropelado, é isso? Foi atropelado. Tá. O perdeu descendo o morrinho. Perdeu o freio. Perdeu o freio, bateu nele e jogou ele lá do outro lado da avenida. Pra você Caramba! Né? Porque aqui, ó, tem a avenida. Foi arremessado, né? Arremessou ele 4, 5 metros e aí ele bateu a cabeça no meio do fio. E aí ele ficou deficiente com e isso? Aí ele teve traumatismo craniano, bem grave, ele ficou 15 anos e 8 meses acamado. E aí é onde que você tá falando desse lugar? É onde entra a deficiência, mas para entender também o lugar dessa cabeça que a gente escolhe, quando no Limoeiro, né, porque eu moro no bairro Limoeiro, aqui em Patinga, quando surgiu a NAENC, que é a Casa da Esperança, eu fui trabalhar lá como voluntário. Eu senti do nada, assim, eu quero trabalhar lá. Eu trabalhei 2 anos como voluntário. Lá com a tia Lúcia? Ainda criança. Olha. Pré-adolescente, ainda nesse processo. E aí trabalhei lá 2 anos. Eu entendo, e aí você vai entendendo que algumas camadas, né, a nossa vida é como uma cebola. A gente tira uma capa, cuida aqui, né, se está estragado, vamos alimentar para poder curar essa cicatriz que existe aqui. Ou vamos de fato dispensar isso, porque não serve mais, não tem conserto. Vamos nos reerguer, se transformar de outros pontos. Então, e aí, quando abriu, se não for me engano, a Casa da Esperança, ela deve ser tipo de 95. Ela é antiga. E aí, em 98, o pai sofreu um acidente. Então, muito do cuidado que eu ajudei mãe a ter, eu ajudei mãe a cuidar de pai durante 13 anos, muito do que eu ajudei mãe a cuidar do pai, eu aprendi na Casa da Esperança, cuidando dos internos acamados. E aí lá no Rio vem isso de novo. E aí eu vou pro Rio, o segundo trabalho que me surge é o quê? Com pessoas precisando de acessibilidade. Sobre a deficiência. Envolve, né, deficiência. os PCD, pessoas com deficiência. Isso. E aí eu parei e falei, espera aí, não é à toa. Não existe acaso nessa vida. Não existe. Eu também não acredito que existe. Não existe acaso. Até a ideia do meu conceito, o meu pensar, até a nossa ideia de livre-arbítrio é mentira, não existe. Eu também sinto isso. Não existe, já tá tudo. A gente fez todo o acordo. Já tá tudo. O que existe de liberdade, eu tá escrito dentro dos meus estudos religiosos também, o que existe é o seguinte, a gente combinou passar por X, Y, Z, e aí se eu passei pelo X, o Y tá aqui, eu fiz uma curvinha aqui, a vida vai encontrar de volta para encontrar comigo. Vai trazer de novo. O livre-arbítrio, o livre-arbítrio, ele tá nesse lugar. Mas eu vou ter que passar por ali. Então, aí eu parei e falei, espera aí. Eu sou bom no que eu faço. Por que não se faz aqui? Por que eu tô aqui? Mas que pergunta existencial, hein? Mas eu levo filosófica. Desde os 10 anos de idade eu tenho muito este lugar. De estar se questionando, perguntando de entender por que eu tô aqui na questionar Terra. A realidade. Questionar a realidade, não aceitar a passagem. Algumas estruturas, né, de imposição. Não é porque hoje é assim que amanhã tem que continuar assim. Entendi. Senão nós seríamos até hoje escravos. Exatamente. Então, não é obrigar, porque às vezes as pessoas confundem os questionamentos que partem sempre do indivíduo, do individual, mas que encontra convergências com o coletivo. O questionamento, ele não está no lugar da briga. Ele está no lugar de promover diálogos. Exatamente. E para que haja diálogo, é preciso que haja escuta. Então, normalmente, para pessoas, né, que assim como eu, tem muito esse posicionamento de questionar algumas estruturas, vai me avisando. Não, tá tranquilo. De questionar algumas estruturas, às vezes as pessoas pintam muito, e que está também associado ao racismo estrutural, que é o corpo negro, que é o violento. Às vezes é de linguagem. Então, quando eu uso um termo que
ninguém me abriu as portas. Eu tive que bater nas portas enquanto profissional, eu tive que bater nas portas. Ninguém não, né? Eu tô mentindo. Foram poucas as portas que abriram para mim enquanto profissional. Isso, sendo bem sincero, eu posso contar nos dedos. Sim. Não dá uma mão sequer quem abriu de fato a porta para mim. Sim. O restante, todos os lugares dos fazeres, meu enquanto artista, eu tive que bater na porta do outro, insistir, ou se necessário, eu uso o termo chutar, é uma metáfora. Sim. Mas aí às vezes acontece, quando um corpo preto, né, um corpo periférico, um corpo gay, utiliza essas metáforas, elas são levadas ao pé da letra, como se eu realmente fosse chegar, dizer eu existo, eu estou aqui, eu existo. Quando eu falo, se for preciso, eu chuto a porta. Tem uma voadora na porta. Que eu não vou arredar o pé. Esse é o sentido. Sim. Eu estou aqui, eu não arredo o pé. É este o sentido. Mas aí levam para este lugar, que é construir a imagem da violência. E isso tem acontecido. Com certeza. Hoje em dia, claro, eu estou atento. Quando eu começo a repensar, né, o meu lugar dessas reflexões enquanto artista, quando eu começo a pensar os territórios periféricos, a estudar os territórios periféricos. Não, gente, é importante dizer, não um estudo acadêmico. Eu não estou fazendo sociologia. Você está falando de um lugar de causa, né? Eu estou falando de lugar de vivência, de lugar de causa, mas de um estudo que não é um estudo acadêmico, de estar dentro da faculdade ou estar dentro das universidades, mas de estar lendo, absorvendo informação, absorvendo conhecimento de quem está dentro da academia, está pensando e discutindo sobre. E isso não... Que são outros campos, não invalida. Não invalida, não desmerece. Não desmerece, exatamente, né? Exatamente. Porque existem também, não se fazem doutores só dentro das academias. Exatamente. Né? Existem os doutores que são das culturas populares, dos saberes. Não estou me colocando no lugar de um doutor, eu estou falando do lugar do conhecimento. Porque existe também dentro dessa questão da cultura hegemônica, dentro dessa estrutura de alguns pensamentos que consideram que só o que eles fazem é cultura. Que é certo, né? Que é certo, então ignora muito o saber oralizado, o saber popular. Sim. Então a gente tem que rever. São deterministas, né? Eles determinam isso é isso não é isso. Isso é isso não é aquilo. O que é cultura? O que é arte? E precisa ter corpos que falam, peraí, não. Não, e aí entra muito, mas desde novo eu tenho este lugar. Que é de questionar. Por que eu não posso? Por que não? Por que não? Entendeu? E desde novo eu tive uma consciência muito clara, não consciência a consciência do sentir o racismo. Então é dentro do ambiente escolar, tem os ambientes sociais, existe tudo. Então quando a gente fala, quando eu trago essas pessoas, estou fazendo toda essa viagem. Aqui a gente fez já foi pro outro, mas tá tudo bem. Mas tá ótimo. Tá ótimo. E isso veio que aí eu pensei. Eu parei e falei, por que eu estou aqui? Eu caí dentro de uma ONG que trabalha isso, tendo eu, voluntariamente, lá no meio do anos 90, né? Tipo 95, eu trabalhar como voluntário numa creche que trabalhava com pessoas com deficiência, ela só assistia pessoas com deficiência naquela época. Sim. Intelectuais e físicos. E aí, intelectuais e físicos. E aí, logo após, o pai sofreu um acidente, eu ajudei a mãe a cuidar dele, em acordo com a mãe, vou pro Rio. E aí vou trabalhar dentro de uma ONG que trabalha. Não é à toa que isso está acontecendo. Eu concordo. Aí foi um momento que eu parei e falei, espera, o que eu tenho de ferramenta a compartilhar com este território desses corpos dissidentes, né, de pessoas com deficiência. Aí foi quando eu reuni um grupo de amigos e a gente fundou a Parcia de Teatro. A Parcia de Teatro. Uhum. Que foi a primeira companhia de teatro do Rio de Janeiro, capital.
a trabalhar com pessoas com e sem deficiência. Na dança já existia trabalhos que eram voltados também para corpos PCD, de pessoas com deficiência. Mas era teatro? Não, era a dança já existia, no campo do teatro não. Então você fez no campo do teatro? Eu fiz no campo do teatro. E aí, logo após... Deve ter chamado muita atenção. Chamou a atenção, então as agências de publicidade ligavam pra gente querendo... Tinha um dia que o telefone não parava, caçando pessoa com deficiência para poder atuar nos comerciais. E aí, logo após, a Prefeitura do Rio lançou um edital que tinha uma linha que chamava Arte Sem Limites. A gente aprovou um projeto chamado Incubadora Cênica, curso livre de teatro para pessoas com e sem deficiência. Nós tivemos 30 alunos, 80 pessoas na lista de espera. Olha. Foi um trabalho de 4 meses, mas que gerou frutos imensos. Tem alunos que começaram conosco ali nesses 4 meses de troca. Foram logo após fazer Martins Pena, formaram Martins Pena. Tem 5 que já estão no mercado. O Felipe, que em 2015 começou no INHAC com a gente, da montagem do INHAC, era um músico deficiente visual, nunca tinha feito teatro. E aí ele foi... Quem trouxe ele foi a Moira Braga, que é uma multiartista, deficiente visual também, uma artista fantástica. E aí eu fui trabalhar com o Felipe, dar aula para ele de teatro, ensinar atuação. Aí, agora na pandemia o Felipe atuou em um trabalho que ficou em cartaz no CCBB do Rio de Janeiro, com a direção da Karen Acioli, que é uma das senhoras, das personalidades do pensar teatro para infância e juventude no Brasil. Maravilhoso. Então, esses retornos. Então, tudo isso hoje em dia E assim eu fui para o Rio, né? Eu me fiz no Rio trabalhando muito com pessoas com deficiência. E eu decidi retornar. No final de 2017 eu decidi que viria para Ipatinga. Mas antes de você falar da volta, Mate, todo mundo aqui, pelo menos do nosso território, né, no geral, né? Minas, vou falar assim. Tem aquele vislumbramento Rio, sabe? Que o Rio, mas aí Globo... Foi criada essa ilusão. Mas aí você percebeu uma outra coisa, um outro olhar nisso. Eu acho que tem duas coisas você mudou o viés, né? Não, tem duas coisas que é preciso ser dito. Para quem é do interior, cria muito essa ilusão de que você está indo para uma grande... Um glamour, né? Como Rio de Janeiro ou para São Paulo. Cria-se essa fantasia que você está indo para poder trabalhar na Globo. Nunca foi a minha meta. Sim. Eu não saí aqui de Ipatinga. Até criou, até dentro da própria classe artística, essa mentira. Mas mesmo você estando lá participando... Não, eu corri atrás. Sim, mas mesmo você fazendo as suas participações, isso também não tomou conta de você, né? Não, eles pararam de me chamar em 2016. Aí você fala, deixa eu mudar aqui. Eles pararam de me chamar em 2016, porque o que acontece? Eu estava com este projeto, responsável como coordenador geral e professor também do Incubadora Cênica, e... Era um projeto do Fundo de Cultura, digamos assim, né, de incentivo direto da Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí as aulas aconteciam 2 vezes por semana. Mesmo assim, né, presencial, a aula 2 vezes por semana, mas tem a produção, tem as reuniões. A gente fazia avaliação semanalmente. Muitas etapas. Muito grande. Entender alguns corpos, que são corpos periféricos. Foi aí também onde eu comecei a trabalhar com periferia. Você começou a ver mais de perto. Rio de Janeiro, que eu comecei a trabalhar também junto, por essa ONG ou por outros projetos de entrar dentro da comunidade. Sim. Eu entrei dentro de comunidade para pedir autorização ao chefe. Ao tráfico. Do morro para poder dar aula de teatro. Dentro, por exemplo, do Caju, né? Ele se titulava chefe do morro, mas era quem naquele dia estava responsável ali pela quebrada. Entendi. E aí você tem ali um conglomerado que é militar do exército, que tá ao lado, você entra, você passa do lado dele para entrar dentro da comunidade, mas eu tenho que pedir autorização. Que não é o militar. Exército, que foi onde foi a oficina na quadra poliesportiva do Exército, quanto pedir lá dentro ao profissional do tráfico. É uma profissão de risco, mas é uma profissão. Não vamos romantizar também, né? Não estou romantizando, mas eu também... Que é o que tem na periferia, a gente não pode. Mas tem que ser real, existe isso. Isso é real. Né? E é entender que aquele traficante ali que a gente
nomina de chefe, mentira, ele não é o chefe é um político, é alguém poderoso. É alguém que ele só que não tá ali. Um braço, alguém que não tá ali. Então eu acho que a gente às vezes romantiza né? Tá apoiando, eu não tô fazendo apologia nenhuma ao tráfico. Não, claro. Mas é entender que aquilo ali é um trabalho também, porque se gera recurso, se gerou dinheiro é trabalho. Né? Não, vamos entender também que é mercado. É verdade. Por que não legaliza? Porque toda essa discussão. Porque se legalizar, vai diminuir, pessoas perdem. Muita gente vai perder dinheiro. Se legaliza, muita gente perde dinheiro. Vamos abrir mais o pensamento, né? Olhar de forma mais clara o que está acontecendo. Mas, ô Mate, aí sim, tudo isso te atravessou. E você decide voltar para Ipatinga. Não, o que me trouxe para Ipatinga foi 2017, eu vim em novembro, na segunda quinzena de novembro. Eu vim, aí cheguei aqui, marquei alguns exames para a mãe. Eu vim no final de novembro e fiquei até janeiro. Sim. Eu precisava também de respirar. Tinha algumas coisas acontecendo com essa nova gestão de governo, na prefeitura também. Então a prefeitura do Rio deve à minha produtora naquela ocasião, né? Como é lei, mas não é obrigatório, a gente tinha aprovado 3 projetos, então tinha 350 mil para trabalhar em 2017. Sim. E aí o que é o atual prefeito, naquela época ele era prefeito, ele saiu, o candidato dele não foi apoiado pela classe artística. E aí, para vingar, ele não pagou o fomento. Poxa. Ele deixou Deu calote. Ele deixou pro cristão pagar. Deu calote. E aí o cristão decidiu que não, porque é esse olhar, né? Que acha que a cultura é uma mata, não tem conhecimento realmente da economia criativa, do quanto, gente, e como muda a realidade. Cultura gera de emprego. Gera muito. Né? Só para se ter uma ideia, a cada R$1 investido na cultura retorna para os cofres públicos via imposto, né? Essa leva, né? Nós somos o país que mais paga imposto no mundo, um dos países que mais paga imposto neste mundo. Então, a cada R$1 que é investido na cultura, através da renúncia fiscal ou de fomento direto do poder público, a cada R$1 que é investido retorna para os cofres públicos R$4. Olha aí. É um mistério. A cada um volta 4. A cada R$1 volta 4. Volta 4, É uma economia, é uma cadeia da economia criativa, realmente. Porque, ou seja, vai R$1 do dinheiro público e nesses 4 tem o retorno do imposto, que também pode ser parte ali público, mas tem de recurso privado. Tem de privado. Que é o do consumo, né? E tem do consumo, da terceira via. Exatamente, tem todos os segmentos ali que retornam e sai de fontes privadas, fontes... Isso é muito mais potente. É bom tocar nesse assunto. A gente precisa desconstruir essa falácia, essa fake news que foi criado principalmente dentro deste atual desgoverno sobre as leis de incentivo à cultura. Exatamente. Na questão de mamata, que é artista. Eu sou um artista que há muito tempo eu não tenho patrocínio. Não é que eu não escreva projetos. Eu não estou conseguindo captar recursos. Eu não tenho conseguido, mas não é porque eu não consigo captar recursos que eu vou dizer que a lei de incentivo à cultura, ela não importa. E muito menos vou apoiar essa mentira que existe de que as leis de incentivo à cultura, seja ela no campo do federal, do estadual ou do municipal, são leis de mamata, né? Com esse ditado horrível que se criou da fake news, que o artista mama na teta do governo. Mentira, a classe artística é uma das que mais trabalham. Produzir cultura neste país não é fácil. Entendeu? Muitas das vezes é isso. Tem que ser criativo o tempo inteiro. Eu ganhei X valor, eu tive um investimento, eu tive a sorte de ter um investimento da Uzi Minas de me patrocinar com X valor, mas não era naquela época integral do que eu tinha aprovado para realizar o projeto. Mas eu decidi que eu ia fazer ele do jeito que eu tinha sonhado. Ótimo. Então eu deixei de receber. Aí, tá vendo? Eu falei, eu não deixei total. Falei, não, eu vou conversar com toda a equipe, a gente vai cortar tanto aqui, tanto acolá, para eu conseguir trazer os 3 que eu planejei. Porque é assim que o artista, ele trabalha.
Trabalhamos com sonhos, né? Com sonhos. Então é muito importante destruir essa fake news, essa falácia fake news que foi construída. Uma mentira. Essa mentira que é construída de que as leis de incentivo à cultura é uma grande malandragem para a classe artística. Mentira. É mentira. A gente traz muito retorno na economia criativa, a gente traz muito retorno para a economia nacional, além de gerar milhões e milhões de empregos. Talvez eu acredite seja um dos recursos mais bem investidos na área da cultura, sim. Não só pela magnitude que está falando, mas porque os profissionais da arte e cultura, eles são muito sérios no que faz. Não, a gente tem, né? Como todo dinheiro público que você utiliza, há uma responsabilidade com o uso do dinheiro público. Fiscal, tem todo... Então, a gente tem toda uma prestação de contas é ali... E é rígida. Rígida, muito rígida. Entendeu? É sério. Trabalhar com cultura é sério. É muito sério. Então, é importante ao mesmo tempo, quando a gente fala dessa fake news, que foi plantada em cima das leis de incentivo à cultura, é importante que o público tenha consciência do que é cultura. Né? Porque nessa pandemia, o que manteve o público? Foi a série, foi a novela, foi a música, foi a live de música. Foi a live. Foi cultura que manteve a nossa mente sã. Exatamente. Então, como que vocês podem propagar uma mentira que é extremamente... a literatura. Poxa. Que é para poder desmontar a cultura nacional, o investimento na cultura nacional, se a cultura é fundamental. Isso tirando, né, os nossos convívios sociais diários também é cultura. Cara, você quer matar o povo, você quer matar... Falta 10 minutinhos. Você quer matar o povo, mata a sua cultura, gente. É isso que acontece. Não é um vírus que vai matar todo mundo. Não é. É a cultura. Se mata a cultura, mata tudo. E aí é muito importante para aqueles que consideram a cultura, que consideram as políticas afirmativas que envolvem, né, a questão do preto, as questões raciais do preto, do indígena, da pessoa com deficiência, do idoso, da mulher, da comunidade LGBTQIA+, todas as questões que são de políticas públicas afirmativas, é importante que vote em candidatos. Né? Eu não estou fazendo campanha para um candidato, eu estou chamando a atenção por um fator, pelo desmonte. Para que tenhamos acesso. E aí, quando eu falo em ter acesso, eu vou fazer um link com isso, e principalmente você que tem 16 anos já pode tirar o título, tá? É até dia 4 de maio. É isso aí, tá aí o chamado, tá esgotando o tempo. Tá? Falando em acesso, e aí eu trago agora, vamos voltar. Vamos lá. 3 programas do nosso eu acho que vou ter que trazer de novo. E aí eu vim para Ipatinga, vou retornando, tá, gente? Lá voltei. A mãe fez alguns exames e aí deu uma alteração. E aí eu voltei pro Rio em janeiro. Vai ficar com a mãe? Eu voltei, fiquei com a mãe até janeiro, voltei pro Rio. E aí, um belo dia, eu tava deitada ainda, de olho aberto, eu tenho mania de apagar a luz. E aí eu fui e escutei, vai embora, você vai ter um ano com ela. Sério isso? Eu tenho uma relação com o espiritual que é muito agraciada, desde os 4 anos de idade. E essa voz é o quê pra você? Pra mim, o que ela é? Essa voz você escutou é o quê pra você? Essa voz pra mim ela é a energia do universo, a energia da criação. Algumas pessoas conectam. Todos nós, na verdade, temos a capacidade de conectar. Entendi. Mas algumas pessoas esquecem o ponto. Alguns têm uma sensibilidade maior. Tenho desde os 4 anos. Sim. E aí eu... fui! Levantei... Tchauzinho! Que é isso e tal? Liguei pro contato, entreguei o apartamento. E aí vim, contei pra mãe uma mentira, né? Ai, mãe, não tô aguentando mais ficar aqui. Mas tinha também essa questão do dinheiro que o governo não pagou. Os apertou, de São Paulo não tava. E aí eu tinha uma reserva ali que eu ia conseguir me segurar até agosto, setembro de 2017, tranquilamente. E aí eu falei, quer saber? Eu vou embora. Aí liguei, ainda faltavam mais ou menos uns 9 meses pro meu contrato vencer. Eu assinei um contrato no apartamento que eu estava. Meu apartamento era 2 anos de contrato. Eu paguei a multa e vim embora. Olha só. Cheguei aqui hoje, 21 de abril. Hoje. Não, amanhã.
Cheguei no dia 21 de abril de 2018. Olha só, gente. Então amanhã faz 4 anos. 4 anos. E aí eu cheguei, mas antes de vir, eu tinha decidido, tá, eu vou embora pra Ipatinga. Quando eu recebi esse recado, eu vou ter mais um ano com minha mãe. Falei, vou embora pra Ipatinga. O que eu vou fazer em Ipatinga? Aí me veio EcoAr. Onde eu consigo me servir dentro. E aí eu já vim com essa ideia de abrir o EcoAr. Tinha mais ou menos uns 7 dias que eu estava em Ipatinga e o João, do Casa Laboratório, me ligou, ele estava em Portugal, e aí me ligou me convidando para trabalhar com a elaboração de projetos lá do Casa Laboratório, como um prestador de serviço. Sim. E aí eu expliquei para ele, olha, eu tenho a intenção de abrir um espaço cultural, expliquei tudo no lugar da transparência, eu gosto de deixar claro, que depois não parecer que você está movendo pela surdina, né? E aí deixei bem claro isso, ele topou, eu trabalhei lá até 2019, março, e aí em abril abriu o EcoAr. Congela. Vamos vir semana que vem? Não, é interessante. Mas você poderia vir? Posso. Você pode mesmo? Posso. Nesse horário? Posso, que aí a gente tem muita coisa pra lá ter papo aí. Porque olha só, gente, olha que legal. Nós ouvimos a história do Mate até aqui, uma história de um artista, cresceu, viveu em Ipatinga, foi para o Rio, viveu as experiências, trouxe a história da Globo, trouxe a história de suas construções da ONG, seus atravessamentos e tal. E, gente, é muito importante a gente escutar com muito detalhe e com profundidade o que o Mate tem a dizer do EcoAr. Tá? Então eu quero proporcionar, Mate. Parte 2. Agradecer a vocês. Mate, parte 2, quarta-feira que vem aqui. Nós vamos pegar nesse ponto. Voltei a abrir o EcoAr. E aí a partir daí porque, nós gente, temos um trânsito. Tem uma estrutura de olhar aqui, não só cultural, mas tem um olhar político que o Mate precisa trazer. De vivências. Esse conceito do ponto de vista do território periférico, da escuta da sua comunidade, dos seus moradores. Então é muito importante a gente agora, para a semana que vem, a gente falar só do EcoAr. A gente fala do EcoAr, fala sobre territórios, eu acho que é bacana. Toda essa estrutura que você fala. Sobre políticas públicas, né, no campo da lei de incentivo. Leis de incentivo, vamos fazer. Você vai poder falar para as pessoas que às vezes têm uma ideia de fazer no seu território, né? As conexões podem ser criadas, você pode trazer dicas também. Sim, eu acho que é isso. Agora. Uma série. Vai aí, fala aí. Quem quiser, a gente já está fazendo. Eu vou falar também na quarta-feira que vem sobre a série. A cultura nos e dos territórios periféricos. Já pode assistir. Quando eu falar na semana que vem sobre o EcoAr, vocês vão entender muito, vão compreender um pouco que trânsito é este, né? Que eu estou fazendo agora, enquanto artista. Então, que em 2019 já nasce, né? Eu venho falando de negritude também. Isso. Que é este lugar onde eu me entendi também enquanto artista preto. Como que eu estava inserido dentro deste fazer artístico, tanto aqui do Vale do Aço, quanto lá do Rio de Janeiro. Certo. Como é essa observação desses corpos que produzem a cultura que é chamado comercial, ou este pensamento hegemônico, como que ele se relaciona de fato com a cultura dos territórios periféricos. Vamos falar sobre leis de incentivo, tem muito pano para manga aí, trazendo como exemplo alguns fomentos, né, do estado de São Paulo, por exemplo, da prefeitura de São Paulo, que tem o PROAC agora abriu com fomento voltado para a produção dos territórios periféricos, não para os territórios periféricos. Existe uma diferença de você levar a cultura para dentro da periferia, para dentro da favela, para dentro da quebrada, e a diferença de você levar o dinheiro para que artistas das periferias desenvolvam seus trabalhos dentro desses territórios em consonância com outros, e também leve esses trabalhos germinados no território periférico para os outros espaços, sejam eles públicos ou privados. Eu acho que a gente tem um grande bate-papo semana que vem para fazer dentro dessa temática que atravessa também o corpo político, ou o corpo cultural da política, né? E aí a gente bate esse papo. Vocês podem seguir o trabalho do EcoAr no Instagram, @EcoArCultural. Já tem 5 episódios da série Pensar Cultura nos e dos Territórios Periféricos. Assistam, porque aí vocês vão entender também no diálogo aqui sobre o que eu tô falando, para ter uma compreensão melhor. Beleza, gente.
Assista, porque eu assisti, tenho acompanhado. Para mim, são aulas online, né, que o Mate nos proporciona de conhecimento. Muita coisa que eu não sabia, eu tenho aprendido com o Mate, porque ele fala de uma situação local, causal que ele vive ali. Isso é muito importante a gente aprender. E eu acho que é importante compreender. Eu sempre digo, o Teófilo, que é o seguinte: não existe verdade absoluta. E isso serve também para nós que somos corpos do território periférico, que é achar que só o outro foi criado, nós somos criados dentro dessa estrutura colonizadora de achar que a gente não tem a capacidade de alcançar as coisas. E que aí aquele que tem um recurso ou que mora num bairro que não seja um bairro de território periférico, classe C, né, média, alta, D, e aí o que aquela pessoa diz é verdade absoluta. Não, questione. Tem estruturas aí. A gente se reúne enquanto sociedade sobre várias engrenagens. Agora o que tem que se pensar é: a nossa engrenagem, ela sustenta a máquina maior ou ela de fato ela nos retroalimenta? Lembrando que a máquina maior seria um sistema do poder da elite, tá? Do poder da elite, é dentro de toda a estrutura. A gente tem que entender que nós, quando fala, por exemplo, a gente está agora num ano que é político. Gente, tem gente que diz, eu já fui essa pessoa, que dizia, eu não quero saber de política. Não, isso faz parte da estratagema. Nós temos que saber de políticas. Nós temos porque nós somos maioria. Nós somos a maioria, que são os corpos que foram e ainda são minorizados, que é tratado como minoria. Por que existe a política públicas afirmativas, que é voltada para a minoria, que na verdade é a maioria? A maioria da população deste país mora na favela. Exatamente. E são mulheres também. E são mulheres, mães, chefes de família. Então a gente tem um bate-papo que eu não sou candidato político, não tenho interesse nenhum em ser. Mas eu sou um agente político, agente cultural, político. E comunitário. Tenho pensado em comunitário. E periférico. E periférico. Então a gente tem um encontro semana que vem. Galera, semana que vem, Mate, parte 2, nível 2 aqui. Mas gente, é isso aqui. Esse volume, essa intensidade. Um cara que fala com amor, com paixão, com essa espiritualidade toda. E não tem coisa mais justa e necessária que dar mais espaço pro Mate estar aqui falando com a gente, dando essa aula de cidadania, de cultura e tudo mais, beleza? Ficamos semana que vem. E aí, Mate vai estar aqui. Tô achando que uma vai abrir um programa. Eu fiz um estudo todo hoje, a manhã toda, ainda mandei pro Teófilo. Mandou. Fiz todo um estudo, eu falei, eu não posso deixar de falar disso. Faltam umas 14 perguntas aí. Porque as nossas ações também são ações políticas. Né? A gente tem que tomar cuidado muito com a informação que a gente passa. Tanto da forma que o outro absorve, não que eu seja responsável pelo que o outro, o que eu digo e o que o outro entende, o problema é do outro. Em parte seria assim, mas eu tenho que ter um comprometimento em me fazer entendido. Isso, é verdade. Né? Porque não pode, porque senão qualquer um faz qualquer coisa. E aqui na Rádio Unicid a gente dá esse espaço para você. Beleza? E aí é isso, quarta-feira que a gente troca. Tamo junto, gente. Ficamos aqui então, semana que vem, Fome de Papo, já adiantando a entrevista com o Mate Israel, Mate Lima, agora é fundador do Projeto Ecoar, tá? E trazendo toda a sua realidade aqui para vocês. Um forte abraço e até semana que vem. Obrigado. Valeu!